hoje eu vou apresentar para vocês o resultado do que foi meu projeto de ensino, que tem como título O Olhar Além da Contemplação. O meu estágio se realizou na Escola Estadual de Ensino Médio Margot Terezinha Noal Jacomazzi, que fica no endereço da Rua Arroio do Sal, número 55, no bairro Jardim Atlântico, aqui na cidade de Canoas. Eu fiquei com a turma 301 no ensino médio e a minha prática do ensino se realizou no período de agosto a novembro de 2010. Os meus professores orientadores de estágio, no estágio 1, 2 e 3, foi o professor Celso Vitelli e no estágio 4, a professora Ana Lúcia Beck. O meu tema de pesquisa em artes visuais, eu trabalhei a imagem no meu projeto para propor uma reflexão que fosse além do que os alunos já estavam acostumados. Ou seja, nas observações silenciosas anteriormente, eu observei que não só a minha turma 301, como outras turmas, a escola como um todo, eles tinham o hábito de ir a museus. Isso era maravilhoso, porém a escola não se detinha muito em projetos que colocassem em evidência todo o conhecimento que eles traziam para a sala de aula, das imagens que eles tinham conhecimento. O meu tema do projeto de ensino trabalha com imagens da história da arte e da mídia como pontos de partida na discussão em sala de aula sobre os conceitos de leitura de imagem da arte contemporânea e do passado. Ou seja, eu proponho para eles uma reflexão do que hoje nós vemos em arte. Ou seja, nós vemos muito mais na mídia. Nós somos consumidores de imagem ou são elas que nos consomem? Ou seja, existem muitas trucagens nas imagens e nós podemos observar que muitas vezes um produto que ele não é necessariamente o ideal, ele consegue ser bem vendido através da sua imagem. A minha justificativa do projeto de ensino. A imagem é um importante campo de estudo das artes que merece ser investigado de forma crítica e prazerosa na escola. Conhecer a história por trás de uma imagem e ir além da mera contemplação com uma conversa significativa pode ser o caminho para as muitas possibilidades do olhar crítico na escola. O meu objetivo geral do projeto de ensino, então, é ampliar o olhar através da imagem, buscando uma postura crítica dos alunos, crítica e autônoma. Levá-los a uma reflexão dos sentimentos em relação às imagens, promovendo uma discussão sobre os motivos, ou seja, o que os leva a gostar de determinadas imagens da arte, por que eles gostam de determinado artista, um movimento artístico. Colocar isso em pauta e discutir um pouco sobre por que eles gostam. Só porque é legal? Por que é legal? O que leva um aluno a ter adoração por determinadas imagens? Alguns autores que me auxiliaram nesse período de pesquisa foram a autora Annalice Dutra Pilar, que foi fundamental para compreender a importância da leitura de imagens que se inicia na infância em nosso lugar social. Ou seja, todos nós nessa sala, desde que nós crescemos, nossos pais, nossos amigos, sempre nos levaram, desde pequenininhos, a locais que nós tivemos acesso a cheiros, a brincadeiras, ou seja, muitas imagens, muitas músicas, não necessariamente imagens visuais, mas são fatores que compõem toda essa nossa bagagem, essa nossa lembrança afetiva, que faz muita diferença na hora que nós fazemos as nossas próprias associações com determinadas imagens. O autor John Berger foi importante para estabelecer uma visão mais ampla sobre as relações existentes entre imagens e suas reproduções na contemporaneidade. Ou seja, imagens que antigamente somente poucas pessoas poderiam ver, hoje nós temos acesso e elas são modificadas tantas vezes que nós já nem sabemos o que é aquela imagem, o que é aquele fragmento daquela reprodução.
E a autora Maria Lúcia Betesati Duarte contribuiu para fundamentar a necessidade de explorarmos criticamente os conteúdos da arte na escola, que é o que todos nós fazemos aqui essa noite. Então, os conteúdos trabalhados com a turma, além da apresentação do meu projeto, eu trabalhei um pouco com eles as imagens do artista Vicky Muniz, um pouco sobre história da arte, passando sobre releitura, leitura de imagem, publicidade, mídia, consumo, o call parade, que foi muito importante no projeto, e os símbolos. Os meus objetivos específicos estão voltados para a leitura e a identificação formal de imagens, perceber como as imagens foram produzidas e aprofundar o conhecimento sobre seus autores, praticar e analisar outras formas de produção de imagem, além daquelas que já estão acostumados a praticar, e apropriar-se do uso de imagens da mídia e da história da arte, utilizando recursos de comum acesso. Ou seja, dentro do que eles poderiam elaborar não só na escola, mas na casa deles, eu propus que eles pegassem algo que fosse da vida deles e colocassem também dentro desses conteúdos que nós trabalhamos. Os alunos tinham o hábito de usar apenas folhas de ofício, cadernos de folha pautada ou cadernos de desenho, canetinhas hidrocores, lápis de cor, mas era tudo muito simples. Não passava muito disso. Aqui o desenvolvimento. Então eu escolhi algumas aulas que para mim foram significativas. Aqui no nosso primeiro encontro, eu trabalhei 3 grupos de imagens. Então essas foram as primeiras imagens que eu mostrei para a turma, assim lado a lado. E essa primeira imagem, as 3 graças de Rubens, eu coloquei em evidência algumas palavras que para a turma chamam mais atenção. Gordas, celulite, feias. Para eles, elas eram horrorosas. Alguns alunos tentaram também observar o que havia no fundo, mas eu pedi que todos eles observassem e simplesmente falassem sobre as imagens, falassem o que eles viam. A imagem ao lado é das 3 espiãs, que é um desenho animado, e imediatamente as meninas se encantaram pelo desenho que elas já conheciam. Então, lindas, esculturais, poderosas. Por que elas eram poderosas? Eu perguntei. Porque o olhar delas era poderoso, falava muito. Por que elas eram esculturais? Porque o corpo delas era perfeito. Pode passar. Então, aqui, seguindo as imagens, eu mostrei o Davi, de Michelangelo, e o Super-Homem. Essa foi uma imagem do último filme rodado sobre o Super-Homem. Então, já no Davi, os alunos, primeiramente, riram muito pela nudez do Davi, e eu observei que eles já faziam algumas relações além daquela imagem. Observaram que estava dentro de um museu, alguns alunos falaram que ele era muito narigudo, e um aluno especificamente disse que ele era loiro. Dentro da visão dele, Davi era loiro. Entre outras coisas muito interessantes, porque ele era como se fosse um líder da turma. Então ele colocou assim as suas ideias muito fortemente, que o Davi segurava uma pedra na mão para matar o gigante. Ou seja, eu percebi que o que estava em evidência naquele momento era o conhecimento prévio que esse aluno já tinha sobre essa imagem. Ou seja, com certeza ele já deve ter lido no próprio livro didático que eles utilizavam na escola. Mas eu queria que ele só olhasse o Davi, simplesmente olhasse, porque se nós, que já sabemos a história, um pouco da história, não enxergamos direito a pedra que está lá na mão dele, ou seja, ele não viu. Naquele momento, ele só lembrava do que ele sabia, mas ele não olhou direitinho a imagem. Então, do outro lado, perdão, mãe. Então, aqui do outro lado, sem graça, muito gay. Todos riram muito do Super-Homem. Eu perguntei por que muito gay. O que era gay na imagem do Super-Homem? A capinha dele, esvoaçante, era muito gay. A roupa dele colada não combinava. Ou seja, ele foi... a maioria dos alunos não aceitou. Já rolou um preconceito em sala de aula. Então, e o segundo plano
da imagem eram umas coisas azuis. Eles não se detiveram assim, nem tentar observar o que seriam aquelas coisas azuis. Eles passaram muito batido pela imagem do super-homem. Essa terceira dupla de imagens foi bem interessante. De cara, eles descartaram a Mona Lisa e todos olharam para a menina afegã, uma fotografia de Steve McCurry. Terror, medo, pânico. Os alunos já foram de cara dizendo que ela queria matar eles. Já criaram toda uma história em cima daquela menina assustada, medrosa, enfim. Alguns alunos falaram que atrás existiam pichações, sujeira, e já começaram a criar uma história dentro desse pequeno quadro que eles estavam vendo. Após eu perguntei sobre a Mona Lisa, e aqui, superior, mistério, ela era rica. Rica por quê? Por causa das suas vestes, da maneira como ela se posicionava, ela não tinha sobrancelhas, de repente nem todas na época, nem todas as mulheres poderiam tirar as sobrancelhas. Enfim, algumas observações que eles fizeram em cima dessa imagem. Aqui as aulas que se seguiram. Eu trabalhei com eles algumas imagens e o histórico do artista Vicky Muniz. Tentei introduzir alguma coisa sobre leitura de imagem nas nossas aulas. E, enfim, nós falamos também sobre imagens da arte e da publicidade, quando elas se unem para vender algum produto. Então, foi em cima disso que nós criamos alguns trabalhos. Aqui na 8ª aula, alguns grupos apresentaram esses trabalhos. Então, aqui essas meninas criaram, a partir de uma obra do Van Gogh, Os Girassóis, elas fizeram a reprodução dos girassóis, criaram um chiclete chamado Aliens, o chiclete que abduz a sua fome, porque ele tinha no sabor óleo de girassol. Esse trabalho é uma dupla de meninas que me impressionou bastante. Assim que elas receberam o material que eu disponibilizei à turma, elas seguraram o livro e disseram: nós queremos essa morsa. Então, a partir desse trabalho do Durer, que é um desenho sobre a anatomia dos animais, elas escolheram essa morsa e criaram um aparelho ortodôntico que pudesse corrigir os dentes de marfim da morsa. Então, ali elas colocaram todo o passo a passo, né? Antes, durante o uso e depois do uso do aparelho, que elas fizeram em tamanho natural, como se fosse realmente para uma morsa utilizar. Aqui, esse grupo grande, um grande grupo que deu um grande trabalho, porque eles não se decidiam. Na época, estava passando o remake da novela Tititi e eles queriam brincar de ser Jacques Leclerc. Então, eles queriam criar um vestido de verdade, um vestido mesmo, produto, para uma obra do Santo Botticelli, Nascimento de Vênus. Como eles não conseguiram, se enrolaram um pouquinho, eles criaram digitalmente a marca de Cafra Gagereau. Essa é a maneira que se fala. Segundo eles, é uma marca francesa e que poucas pessoas poderiam obter os produtos deles, porque era muito caro. A pessoa teria que ser realmente muito chique para usar de Cafra Gagereau. E a Vênus foi a modelo da marca. Então, seguindo na 9ª aula as apresentações, essa dupla de meninas fez um Babyliss em cima de uma obra do Leonardo da Vinci. O São João Batista ganhou cachinhos graças ao Babyliss Cachinhos de Anjo. Então, você deseja cachos perfeitos, cachos com alta definição, o dia inteiro de perfeição? Babyliss Cachinhos de Anjo. Essa menina também fez um trabalho que, depois retomando toda a minha pesquisa, eu observei que eu passei batido por esse tema, que pela segunda vez foi lembrado em